Do Lu da Lu. Volume 9. Capítulo 63. Poço de gelo e fogo yin e yang. Você pode dissolver o veneno no meu corpo? Du Gubo finalmente abandonou sua pose, incapaz de evitar perguntar. Tang San disse calmamente. Eu não iria dissolvê-lo para você mesmo se eu pudesse. Você só poderá ser mais miserável do que eu. Mate-me. Você pode não temer sua própria morte, afinal, são raras as pessoas que já passaram dos 70 anos. Infelizmente, aquela delicada pequena neta sua pode não ser capaz de aguentar tanto quanto você. Ela pode não ter a sua força ou vontade para aguentar o tormento crescente. O veneno dele irá apenas irromper ainda mais violentamente que o seu, já que ela está imersa nesse tipo de veneno desde o útero. Para sobreviver, Tang San começou a fazer seu último movimento. Originalmente ele já tinha algumas suspeitas desde a primeira vez que viu a mestra dos espíritos serpente de jade fosforescente do Gu Yan, já que de acordo com o que ele sabia aquele tipo de cor de cabelo e olhos não existia nesse mundo. Somando ao veneno da serpente de jade fosforescente que do Gu Yan usou, ele pode confirmar isso até certo ponto. Hoje encontrando o avô de Du Gu Yan, essa velha aberração diante dele, Tang San tinha ainda mais certeza. Du Gu Yan de fato havia herdado o espírito de seu avô e o veneno formidável, mas ao mesmo tempo ela havia herdado os efeitos colaterais desse veneno. Tudo que Tang San disse era verdade e até um sênior orgulhoso e indiferente como Du Gubo era incapaz de refutar isso. Relaxando sua mão, Du Gubo deixou Tang San escorregar de sua mão, olhando friamente para ele. Como você me faria acreditar que você pode remover o meu veneno? Dessa vez Tang San não tentou mais se levantar, se sentando de pernas cruzadas no mesmo lugar. E eu preciso provar isso para você, de qualquer forma você ainda vai me matar. Alguém como você é apenas uma praga para o mundo enquanto viver. Se eu te ajudar será a mesma coisa que tomar o lado de um vilão. Como Tang San disse, Du Gubo não ligava muito para sua própria vida, mas ele não podia não se importar com o futuro de sua neta. Du Gu Yan havia acabado de fazer 20 e ainda possuía um belo amanhã, mais do que isso, ele já conhecia o gosto de ver seus parentes próximos morrerem. Ele com certeza não desejava que a mesma coisa acontecesse de novo diante dele. Du Gubo brincou com veneno durante toda a sua vida, ele não havia encontrado uma saída para o veneno em seu próprio corpo. Ele ainda havia feito inúmeras tentativas, mas como resultado ele apenas ganhou mais sofrimento. A expressão sombria e incerta gradualmente se tornou mais forte. Du Gubo lentamente uniu suas mãos atrás de suas costas. O tom de suas palavras relaxou um pouco. Eu ouvi da Yan Yan que você se chama Tang San, certo? Um homem de personalidade não muda seu nome. Como eu nunca o mudei, você está certo. Tang San calmamente ergueu sua cabeça. Du Gubo bufou desdenhosamente. Um bebê de 13 anos de idade pode ser um homem de personalidade? Certo, eu não irei medir minhas palavras. Se você realmente for capaz de remover o veneno de mim e de minha neta, então eu irei não apenas deixá-lo viver, mas eu também irei lhe prometer 3 favores. 3 favores que não me ofendam. Tang San disse calmamente. Você não vai me matar, como você disse agora há pouco? Por que eu deveria acreditar em você? Matar-me é tão fácil quanto levantar um dedo para você. Para alguém como você, morder a mão que te alimenta não é uma experiência nova. Du Gubo encarou sem reação por um momento. Ele não esperava que esse adolescente fosse na verdade ser tão irracional. Ele não pôde evitar dizer irritadamente. Então pergunte por aí sobre minha reputação. Mesmo que eu nunca tenha me considerado como uma pessoa boa, eu ponho peso na minha palavra. Ninguém nunca se atreveu a duvidar da minha honestidade desse jeito. Tang San fechou seus olhos. Essas são apenas promessas vazias. Eu não acreditarei em você a menos que jure pelo veneno. Uma luz ameaçadora cintilou nos olhos de Du Gubo, quase incapaz de restringir sua ira. Mas lembrando-se de sua neta, no final ele forçou seu temperamento a se acalmar. Certo, contanto que você possa provar que você é capaz de remover meu veneno, eu juro. A chance veio no final. Tang San secretamente soltou a respiração, a blusa em suas costas encharcada de suor. Qualquer pessoa iria temer a morte e Tang San não era exceção. Ele estava ainda mais relutante de morrer uma morte sem valor. Se levantando de novo ele recolheu as 8 lanças de aranha. Como você quer que eu lhe prove isso? Du Gubo restringiu o brilho ameaçador em seus olhos. Prove que sua habilidade com venenos é melhor do que a minha. Então você irá me convencer. Subconscientemente ele não tinha coragem de confiar em Tang San. Afinal, na superfície esse jovem só tinha 13 anos. Como uma criança de 13 anos podia se comparar a ele que já estava imerso nas artes do veneno há décadas? Mas Tang San havia acabado de descrever sua condição e sem esquecer-se de nenhum sintoma. Confrontado com essa oportunidade, Du Gubo não tinha escolha a não ser agarrá-la. Matar Tang San ou não era algo sem muita importância para ele. Mesmo que Tang San fosse ainda mais talentoso ele ainda precisaria de décadas para tratá-lo. Depois de tanto tempo ele provavelmente já teria morrido da idade. O que ele poderia temer nisso? E se ele realmente fosse capaz de desintoxicá-lo, especialmente a toxicidade hereditária afetando sua neta? Isso era o mais importante para Du Gubo. Tang San esticou as mãos, dizendo impotentemente. Eu não tenho nada comigo. Como eu provarei que minha habilidade com venenos é melhor do que a sua? Du Gubo disse friamente. Desse jeito, na minha casa cresce uma grande variedade de drogas,
Qualquer coisa que você precisar, vá procurar sozinho. Eu te darei um dia. Dentro desse dia você deve criar todo tipo de antídoto para si mesmo. Depois de um dia eu usarei 3 tipos de veneno em você. Contanto que você consiga usar seus próprios antídotos para aguentar meus venenos, você terá provado que você é meu sênior em desintoxicação. Se não, você morre. Criar antídotos em um dia poderia soar como tempo suficiente, mas de fato havia inúmeros tipos de veneno e cada tipo tinha suas próprias propriedades. Os venenos usados por um mestre dos venenos como do Gubó com certeza não seriam ordinários. Criar algo capaz de reduzir os venenos que ele usava em um dia era uma tarefa monumental. Do Gubó assumiu que Tang San iria tentar barganhar com ele, lutar por mais tempo, ou talvez tentar adiar. Mas a resposta de Tang San o deixou um pouco espantado e até aumentou sua confiança em Tang San. Certo, me leve até seu jardim medicinal, então não me incomode durante um dia. Limpando a poeira de suas roupas, Tang San facilmente concordou com as ordens de Du Gubó. Du Gubó o observou de cima a baixo, então se virou e andou na direção da entrada da caverna. Siga-me. Deixando a caverna, Tang San descobriu que ele estava em uma viçosa floresta e que a atual localização deles era no pé de uma encosta de 5.000 metros de altura na floresta. Como já que estava de noite ele não conseguiu ver muito do cenário. Du Gubó avançou pelo caminho da encosta como se estivesse andando no nível do chão. Enquanto ele parecia estar andando lentamente, cada passo levava a mais de 10 metros e a distância entre cada passo também era extremamente uniforme. O tempo todo em que ele subiu a montanha ele parecia estar perpendicular ao chão. Tang San rapidamente acumulou seu poder espiritual para seguir atrás de Du Gubó. Ele, é claro, não acreditava que seria capaz de escapar da caverna. Escapar de um título do Lu. Isso era apenas uma piada. Rapidamente Tang San, guiado por Du Gubó, chegou ao topo da encosta. Ali Tang San não conseguiu evitar encarar alarmado o terreno. Diante dele inesperadamente havia uma cavidade cônica no meio da montanha. Eles estavam na beira dessa cavidade enquanto denso vapor subia dela, quente e extremamente úmido, assim como o distinto cheiro de enxofre. Há uma fonte termal aqui? Tang San não pôde evitar dizer surpreso. Du Gubó lhe lançou um olhar. Criança, você sabe mais do que eu esperava. Tang San disse. Eu jamais falharia em reconhecer o cheiro de uma fonte termal. Seu jardim medicinal está na beira de uma fonte termal? Essa é uma localização excelente. Fontes termais geralmente não eram adequadas para nutrir plantas por causa da concentração excessivamente rica em minerais da água, mas algumas plantas especiais eram diferentes. Elas precisavam exatamente desses minerais e do calor das fontes termais. De acordo com o que Tang San sabia, haviam muitas plantas venenosas que eram assim. Siga-me. Du Gubó exibiu sua força, diretamente pulando da borda da montanha na escuridão sem fundo. Por causa da densa névoa e da noite, assim como a agudeza do penhasco saliente, a silhueta de Du Gubó desapareceu na névoa úmida num piscar de olhos. Ele está deliberadamente tornando as coisas difíceis para mim, orgulho piscou nos olhos de Tang San. Se você acha que algo assim irá me atrapalhar, então pense de novo. Apóstrofo. Luz roxa brilhou em suas costas quando as 8 lanças de aranha foram liberadas de novo. Tang San não pulou do penhasco como Du Gubó, mas sim contou com 2 das 8 lanças de aranha inferiores para se esticar e com um som de Sheng, perfurar a parede da montanha. Logo em seguida, as 8 pernas de aranha alternadamente usaram força, rapidamente descendo Tang San pela parede da montanha como se seus pés estivessem no nível do solo. Com as propriedades de agudeza e das penas de aranha das 8 lanças de aranha, ele podia ignorar a grande maioria dos terrenos. Tal montanha íngreme poderia ser capaz de atrapalhar outras pessoas. Mas ela não era problema para as 8 lanças de aranha. Enquanto Du Gubó caía da montanha, ele não pôde evitar ficar satisfeito consigo mesmo. Criança, eu não o empurrarei, eu quero ver você descer. Se você fugir, então isso apenas provará que você é somente um pequeno júnior covarde. Apóstrofo. É claro que se Tang San realmente pulasse, Du Gubó não o deixaria se machucar. Com sua força, pegar Tang San era uma coisa simples. Junto com Tang San mostrando sua cabeça fria e força, Du Gubó já estava ficando cada vez mais interessado nessa criança. Pelo que ele já havia visto, Du Gubó achava que ele era mais maduro do que jovens comuns e ainda tinha um tipo de característica especial. Ele era um estrategista cuidadoso. Depois de muito tempo sem ver Tang San pular, Du Gubó não soube por quê, mas se ele sentiu um pouco desapontado. Quando ele estava começando a pensar que ele era apenas uma criança covarde, ele viu uma silhueta rapidamente descendo a parede da montanha. Com sua visão ele pôde naturalmente ver as circunstâncias dessa silhueta. Aquele osso espiritual externo pode até mesmo ser usado desse jeito? Surpresa passou pelos olhos de Du Gubó, mas ele não disse nada. Apenas olhou para Tang San com as 8 lanças de aranha se movendo rapidamente em suas costas. Em um instante ele já estava chegando diante dele. Com o olho do demônio púrpuro, a visão de Tang San não era nem um pouco pior que a de Du Gubó durante a noite. Tang San não olhou para Du Gubó, mas antes olhou para a cena na ravina. O que o deixou impressionado foi que a fonte termal na ravina não era nada como ele havia imaginado. Enquanto a fonte termal não era grande, ela era dividida em 2 partes. Na lagoa oval as águas da fonte termal estavam na verdade separadas em 2 cores, uma brassa como leite e uma avermelhada. Ainda mais bizarro era que,
Embora elas fossem a mesma lagoa, elas continuavam claramente separadas, não avançando sobre a outra e constantemente se mantendo em seu próprio lado. Aquele vapor se elevava da água do centro desses dois tipos de fontes termais, se elevando incessantemente até se espalhar no topo da ravina. Isso é. Enquanto Tang-san olhava para essa cena, ele não pôde evitar tremer de excitamento. Ele jamais teria esperado ver tal cena magnífica nesse mundo. Embora ele nunca tivesse visto isso antes, ele se lembrava da descrição de algo similar. Nas 100 separações das armas ocultas do registro dos misteriosos tesouros do céu, além de armas ocultas, havia um capítulo dedicado especialmente a veneno. Registrado dentro dele havia algumas drogas e toxinas potentes extremamente raras, assim como materiais considerados tesouros do céu. Mas no final desse capítulo estavam detalhadas informações de 3 grandes receptáculos de tesouros. O que era chamado de tesouro não se referia a ouro ou pedras preciosas, mas sim a tesouros da medicina, 3 tipos de ambientes naturais. Plantas normais eram basicamente incapazes de crescer nesses 3 ambientes já que elas não conseguiam se adaptar à atmosfera especial. Mas certas plantas valiosas sem dúvidas podiam ser cultivadas nesses 3 grandes receptáculos de tesouros. Além disso, o tempo que era necessário para essas plantas raras crescerem seria 10 vezes menor. Colocando de forma simples, se um cogumelo Lingzi ao quadrado crescesse em um desses 3 receptáculos de tesouros por 10 anos, ele teria o mesmo efeito que um cogumelo Lingzi de 100 anos. Os 3 grandes receptáculos de tesouros eram ricos em materiais, impregnados de beleza e produtores de talento, um lugar onde a influência espiritual dos céus era reunida. E essa cena não era exatamente idêntica a um dos 3 grandes receptáculos de tesouros descritos no registro dos misteriosos tesouros do céu. Poço de gelo e fogo Yin Yang. Esse atualmente é um poço de gelo e fogo Yin Yang. Um poço de gelo e fogo Yin Yang se referia exatamente a esse tipo de terma favorecida pelos céus, 2 poços em um, Yin e Yang mutuamente restringindo um ao outro. 10 milhões de anos podiam não ser o suficiente para formar um lugar tão precioso. Em sua vida ser capaz de ver um dos 3 grandes receptáculos de tesouros onde a quintessência dos céus estava condensada, como Tang-san poderia não ficar excitado? Agora ele finalmente entendeu como essa velha aberração conseguiu sobreviver apesar de seu próprio veneno poderoso e ainda foi capaz de cultivar até o nível de título Douluo. Isso estava intimamente ligado a esse poço de gelo e fogo Yin Yang. O poço de gelo e fogo Yin Yang não servia apenas para cultivar coisas. Ao mesmo tempo ele tinha um efeito extremamente incomum no corpo humano. Se humanos ou talvez animais ficassem ao lado do poço de gelo e fogo Yin Yang, então em pouco tempo seus corpos iriam ser atacados por 2 tipos de influências espirituais do céu extremamente potentes. Se eles não partissem rápido o suficiente, seus corpos iriam explodir e morrer. Mas para alguém tão tóxico quanto do Gubó, ele poderia ter enormes benefícios. Sendo suprimido pelo poço de gelo e fogo Yin Yang, do Gubó foi capaz de manter o veneno em seu corpo sob relativo controle. As propriedades do poço de gelo e fogo Yin Yang protegeram as plantas ao redor e se tornaram um fator contribuinte para a sobrevivência de Dugubó. Poço de gelo e fogo Yin Yang, do que você está falando? Dugubó olhou para Tang-san de forma um pouco suspeita. Tang-san forçadamente acalmou sua mente agitada, fazendo o máximo para não exibir sua alegria. Não é nada. Eu apenas não esperava que pudesse existir um lugar tão bom aqui. Se originalmente eu só tivesse 30% de chance de tratar seu veneno, então com esse poço de gelo e fogo Yin Yang, minha certeza aumentou para 50%. O que? Apenas 50%? O tom de voz de Dugubó imediatamente exibiu uma intenção maldosa. Criança, você está tentando trapacear? Tang-san disse friamente. Por que eu precisaria trapacear? Você ficou dentro de névoa venenosa durante anos? Ter uma chance de 50% de cura já é o máximo. De outra forma, mesmo que eu não consiga curá-lo, ainda será o suficiente para mascarar a dor. Quanto à sua neta, eu tenho confiança na minha habilidade para tratá-la mesmo sem a ajuda desse poço de gelo e fogo Yin Yang. A expressão de Dugubó melhorou um pouco ao ouvir isso. Apontando para os arredores do poço de gelo e fogo Yin Yang ele disse. Todas as minhas plantas medicinais crescem aqui. Todo tipo de veneno e tônico. Você pode usar o que quiser, mas se você se atrever a estragar esse lugar eu farei você desejar estar morto. Eu vou relaxar um pouco as restrições de tempo. No dia depois de amanhã, se você não conseguir passar no meu teste, então será o seu último dia. É claro que você ainda pode tentar fugir. Mas deixe-me te dizer que essa é uma conhecida floresta de bestas espirituais. Exceto por essa montanha onde bestas espirituais não se atrevem a entrar por causa do meu veneno, todas as bestas espirituais lá fora têm pelo menos 1000 anos. Se você fugir, as bestas espirituais irão te despedaçar sem eu precisar sujar as minhas mãos. Terminando de falar, Dugubó pulou, as pontas de seus pés tocando a parede da montanha, subindo para fora da ravina como um pássaro gigante. À medida que sua silhueta desaparecia acima, uma voz novamente ecoou. Criança, mantenha em mente, não chegue perto daquela fonte termal dupla. Mesmo eu não consigo aguentar o calor abrasador e o frio extremo por muito tempo. Se você tocá-la, você morrerá. Vendo a silhueta de Dugubó gradualmente desaparecer no vapor, os lábios de Tang-san gradualmente fizeram uma curva. Do que você está falando? Eu não vou cometer suicídio de novo.
Como eu me permitiria facilmente me transformar em cinzas no poço de gelo e fogo Yin Yang? De fato, esse devia ser o lugar mais frio e quente entre o céu e a terra. Com Dugu Bo partindo, Tang San não mais restringiu sua excitação, rapidamente andando até o lado do poço de gelo e fogo Yin Yang com a água quente e vermelha como fogo. Bizarramente, a superfície dessa tranquila fonte termal não parecia liberar nenhum calor de verdade. É claro que Tang San não seria enganado. A temperatura desse líquido vermelho podia ser comparada à de lava. Se a curiosidade o impelisse a alcançá-la e tocá-la, então onde quer que ela o tocasse iria instantaneamente queimar. Respirando fundo, Tang San apenas sentiu seu coração constantemente acelerar. Essa era a primeira vez que ele havia ficado tão descontroladamente excitado nessa vida. Mesmo em sua vida passada isso só podia se comparar a quando ele fez o Lótus da Fúria do Buda Tang. Focando seus olhos com o olho do demônio púrpuro ativado. Luz roxa brilhante e translúcida se condensou em seus olhos. Com o efeito total da habilidade céu misterioso, tudo se tornou excepcionalmente claro aos seus olhos. Mesmo no meio do vapor, a luz da lua e das estrelas era o suficiente para que Tang San fosse capaz de ver tudo claramente ao seu redor. Os arredores do poço de gelo e fogo Yin Yang estavam cobertos com todo tipo de plantas, em diferentes poses e com diferentes expressões. Ele parecia um paraíso botânico. E todas as plantas eram preciosas e incomuns. Apenas uma olhada já deixou Tang San um pouco atônito. Não muito longe, perto da borda do lado branco como leite da fonte termal, havia uma coisa que parecia com uma pequena larva. Tang San cuidadosamente se abaixou, observando-a atentamente e ficou imediatamente chocado. Isso é um bicho da seda da neve? A larva de inverno grama de verão ao cubo de alta qualidade? Bicho da seda da neve? Ele a reconheceu com um olhar e seu coração pareceu acelerar ainda mais. A seita Tang era renomada no mundo por causa de seus venenos e seus conhecimentos de medicina eram excessivamente profundos. O trabalho da vida de incontáveis membros da seita Tang. Como um discípulo da seita externa, embora Tang San originalmente não pudesse estudar a essência da seita interna, seu entendimento sobre cada tipo de remédio era extremamente profundo já que ele frequentemente temperava as armas ocultas do tipo mecanismo que ele fazia com veneno. Quer fossem venenos ou antídotos, ele era incomparavelmente habilidoso com ambos. Senão como ele poderia ter reconhecido com um olhar que o Dolu veneno do Gulbo estava sofrendo os efeitos colaterais de seu próprio veneno. A grama de larva era por si só um tipo de ingrediente para drogas de alta qualidade. O que era chamado de larva de inverno grama de verão, ou abreviadamente, grama de larva, era na verdade um tipo de fungo parasita que crescia na larva. Esse tipo de fungo grama de larva iria durante o inverno viver dentro da larva, crisálida ou imago de certos insetos da classe Lepidoptera, traças e vespas alpinas, infectando seus corpos, absorvendo nutrientes, o micélio gradualmente se espalhando pelo corpo da larva, a larva ficando rígida e morrendo. Então na primavera e no verão, os esporos do fungo iriam germinar na larva morta, brotando um galho como um corpo frutífero na cabeça da larva. Desse jeito ele ganhou o nome de grama de larva. E o bicho da seda de neve era outro nome para a melhor qualidade de grama de larva. Esse tipo de grama de larva era branca cinzenta do lado de fora com marcas em forma de anéis. Seu corpo inteiro tinha mais de 8, os 4 do meio eram os mais distintos. Abrindo-a para ver a qualidade, a superfície partida devia ser bastante suave, branca com um pouco de amarelo, o corpo frutífero fino, marrom escuro, quase da cor de um coco, cilíndrico e maior do que a larva. A parte do topo devia estar inchada com esporos, a parte de fora amarela, a de dentro branca, arredondado e gordo, não apenas maior do que a de gramas de larva comuns, mas também com uma eficácia muito maior. O bicho da seda de neve diante de Tang San tinha 2 vezes o tamanho daqueles que ele havia visto em sua vida anterior. O ramo tinha pelo menos vários dinhos sáveis. Tang San nunca havia nem ouvido falar de algum com tal qualidade. Logo em seguida, Tang San também percebeu outra planta logo ao lado do bicho da seda de nenê. Essa coisa tinha uma superfície bronzeada e seções cruzadas vermelhas e amarelas, as folhas arranjadas alternadamente elevado a 4, o caule fino e curvado, as folhas ovado cordiformes terminando numa ponta elevado a 5, das folhar brotavam pequenas flores verdes amareladas com manchas roxas, com listras sinuosas, extremamente bizarras. Isso é um lótus cinabril elevado a 6, isso pode crescer tão grande assim? Diferente da nutritiva grama de larva, a natureza do lótus cinabril era inclinada na direção do frio yin, sua frieza bem poderosa. Suprimindo o calor seco, ele também era um tipo de ingrediente medicinal precioso, com efetividade surpreendente ao tratar venenos do tipo fogo. Quer fosse o bicho da seda de neve ou o lótus cinabril, ambos eram raros e preciosos. Normalmente se ele visse esses 2 tipos de ervas medicinais, Tang San poderia ter ficado imediatamente interessado, mas agora ele estava muito ocupado observando cuidadosamente os arredores, porque seu olhar foi rapidamente atraído na direção de um leve perfume. Isso era uma grande flor rosa clara, sem folhas, seu caule com 3 chi elevado a 7 de comprimento, sua flor enorme, com mais de 1 chi de diâmetro, cada pétala parecendo translúcida e brilhante como um cristal. A flor rosa clara balançava junto com o caule, crescendo às margens de onde as águas vermelha e branca da terma se encontravam. Agora Tang San estava a 10 metros de distância dela, mas ele já conseguia sentir aquele perfume delicado. O estame era roxo claro,
como se um diamante roxo tivesse sido cravado ali. Embora o perfume chegasse tão longe, ele não era pesado. Um leve cheiro doce como o toque de uma donzela. Quando Tang San viu essa grande flor rosa, ele não pôde evitar encará-la apaticamente. Por causa da distância, ele não havia reconhecido imediatamente que tipo de flor ela era de verdade. Dando alguns passos subconscientemente, ele chegou ao seu lado, inspirando levemente o cheiro. O cheiro ainda era doce, sem ficar mais pesado à medida que ele se aproximava, ainda aquele tipo de leve traço doce, repousando profundamente no coração. O que era isso que conseguia tranquilizar o mal-estar que Tang San começou a sentir por estar próximo do poço de gelo e fogo Yin Yang? Se sentindo um pouco surpreso, Tang San vagamente sentiu que ele tinha a imagem desse tipo de flor impressa em algum lugar de sua mente, mas no momento ele não conseguia se lembrar. A única coisa que ele tinha certeza era que essa flor não era um dos tesouros do céu, ela era um genuíno tesouro imortal. Tang San subconscientemente se virou, pensando em ir dar uma olhada em algum outro ingrediente medicinal, mas assim que ele se virou, ele de repente viu uma cena bizarra. Os arredores estavam originalmente completamente escuros, mas nesse momento estavam banhados em rosa. Essa cor rosa chegava a 10 metros de diâmetro. A luz era bem fraca, mas com a visão apurada do olho do demônio roxo, Tang San imediatamente determinou que seus olhos não estavam lhe pregando peças. Se virando de volta, ele descobriu que a origem dessa fraca luz era o coração da grande flor. As peças em sua mente imediatamente se conectaram e num flash de discernimento divino, Tang San murmurou o nome dessa flor. Tesouro imortal Bela Seda Aromática. Elevado a 8. De fato, isso era um tesouro imortal Bela Seda Aromática. O coração de Tang San já havia começado a tremer. Bicho da seda de neve e lótus cinabril eram coisas que ele já havia visto antes. Mesmo que não da mesma qualidade que aqui, eles ainda eram coisas que ele já havia encontrado. Mas essa grande flor rosa vagarosamente balançando era um tesouro raro que ele nunca havia visto antes. Um tesouro recontado no último livro secreto dos registros dos misteriosos tesouros do céu. Tang San tinha quase certeza que esse tesouro imortal Bela Seda Aromática nasceu do poço de gelo e fogo Yin Yang, e não de algo que a velha aberração havia transplantado para cá. O tesouro imortal Bela Seda Aromática era um tipo de banida, de todos os tipos de veneno, efetivo em neutralizar qualquer veneno. Ela não era um tipo de desintoxicante, mas podia subjugar o veneno. A fraca luz que Tang San viu agora era na verdade o alcance do seu efeito restringidor de veneno e esse brilho rosa não podia ser visto fora da luz. O perfume da Bela Seda Aromática era discreto e elegante, mas dentro de seu alcance, nenhum veneno teria qualquer efeito. O perfume por si só neutralizava todos os tipos de veneno. É claro que se alguém entrasse já envenenado no alcance desse aroma, o tesouro imortal Bela Seda Aromática não teria nenhum efeito. Em outras palavras, ela era a erva medicinal com a melhor defesa contra venenos, mas não tinha nenhum efeito desintoxicante. Tang San se sentiu tonto. Originalmente ele pensava que esse tipo de tesouro imortal era apenas uma lenda. Ele não esperava de fato ser capaz de vê-la aqui. Com esse tesouro imortal Bela Seda Aromática aqui, o veneno da velha aberração do Gulbo não era nada mais do que uma piada. Respirando fundo, Tang San rapidamente deu a volta no poço de gelo e fogo Yin Yang. Com apenas uma observada rápida ele já pode ver incontáveis tesouros. Havia até mesmo tesouros como um dragão zoísia do 9º nível. Tang San conseguiu ver pelo menos 7 ou 8 tipos de ervas medicinais, tesouros imortais e os ingredientes medicinais de alta classe eram muitos para ser contados. Entre as ervas medicinais ali, embora as venenosas fossem mais da metade, ainda havia muitas que eram benéficas. Assim como as duas fontes termais no poço de gelo e fogo Yin Yang. Elas cresciam aqui como rivais iguais. Depois de olhar todas ao menos uma vez, o coração de Tang San já havia se acalmado. Se a pessoa aqui fosse alguém que não soubesse nada sobre ervas medicinais, talvez eles já estivessem enchendo suas bocas com tesouros celestiais. Mas Tang San era diferente. Tendo vivido na seita Tang, ele conhecia muito bem os efeitos de materiais como os tesouros celestiais e ao mesmo tempo ele sabia o quão assustador eles podiam ser. Se usados inapropriadamente, mesmo um tesouro imortal iria se tornar prejudicial para humanos. Essas ervas medicinais de nível tesouro celestial eram extremamente potentes medicinalmente. Mas se muitas fossem usadas haveria efeitos irreversíveis. Pensando nisso, Tang San não pôde evitar admirar do Gulbo secretamente. Ele sabia que enquanto do Gulbo provavelmente não sabia tanto quanto ele ainda devia saber muito sobre os efeitos benéficos dessas ervas medicinais. Mas ele ainda conseguiu se conter de usá-las. Era claro que ele ainda estava estudando as ervas. Agora Tang San se sentou de pernas cruzadas no chão, silenciosamente relembrando das informações nos livros secretos do registro dos misteriosos tesouros do céu. Como vários anos já havia se passado sem usá-lo, suas memórias haviam ficado um pouco indistintas. Ele primeiro precisava se lembrar perfeitamente delas, senão, se ele cometesse o menor erro com as propriedades medicinais, ele iria morrer sem sobrar nem mesmo o cadáver. O céu gradualmente clareou. Enquanto o sol se erguia no distante horizonte, Tang San também abriu seus olhos. As belas palavras de Dugu Bo sobre dar a Tang San mais uma noite na verdade eram apenas mais algumas horas. Quando ele trouxe Tang San ali já passava da meia-noite. Enquanto o sol gradualmente aparecia,
O vapor se elevando do poço de gelo e fogo Yin Yang não conseguia mais escondê-lo da luz do dia e parecia com um dragão de vapor, espiralando para cima. No amanhecer, Tang San naturalmente foi capaz de ver tudo mais claramente. Com um pequeno sorriso nos cantos de sua boca, suas mãos passaram sobre o 24 pontes ao luar em sua cintura, retirando vários punhais cintilando com luz fria. Lentamente encarando o poço de gelo e fogo Yin Yang, ele andou até uma planta medicinal do lado frio e da fonte termal. Nessas 2 horas de meditação, Tang San não havia pensado apenas sobre as ervas medicinais. Mas ao mesmo tempo ele considerou sobre como lidar com essa situação usando suas atuais habilidades. Afinal, Tang San não podia ter certeza do quão confiável de fato era aquele do Gubó. Portanto, independentemente de quando, ele tinha que arranjar uma saída para si mesmo. Além de se lembrar da eficácia das ervas medicinais, agora ele também já havia secretamente decidido um plano. Rapidamente Tang San parou diante de uma erva medicinal branca. Agora Tang San estava apressando a habilidade Céu Misterioso dentro de seu corpo com toda sua força. Uma camada de névoa branca apareceu na superfície de sua pele. Depois de abrir o meridiano penetrador, a natureza de sua habilidade Céu Misterioso havia mudado um pouco. Não apenas seu poder espiritual aumentou, mas ao mesmo tempo ele se tornou mais puro. No topo da planta branca havia uma flor branca, octogonal, o estame no seu meio brilhante como cristais de gelo, sem soltar nenhum perfume. Mas ela estava bem no centro do lado frio e da terma. Não se atrevendo a hesitar, Tang San rapidamente balançou o punhal em sua mão, simultaneamente desviando para trás, num piscar de olhos aparecendo a 10 metros de distância. Onde o punhal cortou, a grande flor branca octogonal caiu em resposta, caindo entre as ervas medicinais. Instantaneamente ar frio correu, cobrindo as plantas ao redor com uma camada de gelo. Embora esse tipo de erva também fosse um tesouro imortal, ela não era muito benéfica. Ao contrário, era um veneno raro. Tang San acreditava que mesmo um poder como o Dolu veneno do Gubó não se atreveria a ficar próximo dela por muito tempo. Ela se chamava misteriosa grama de gelo octogonal, uma estranha flor fria. Ela podia congelar o coração de uma pessoa até o núcleo. Agora o ar frio dentro de 10 metros dessa grama era perigoso. Por um tempo seu veneno frio iria atacar o coração sem nada para restringi-lo. Deixando de lado comê-la, apenas ficar ao seu lado iria causar uma tragédia. Para pegá-la era preciso usar ferramentas de cobre. Depois de Tang San cortar a misteriosa grama de gelo octogonal, ele não ficou ao seu lado e não a pegou. Ao invés disso, ele rapidamente correu para o outro lado do poço de gelo e fogo Yin Yang, para o centro do lado quente Yang da terma. Dessa vez seu alvo foi algo que parecia um repolho, mas a planta era inteiramente vermelha como fogo. Hesitando por um instante, Tang San continuou a 10 metros de distância dela e ergueu ambas as mãos. Junto com sua habilidade Céu Misterioso se condensando, suas palmas gradualmente ganharam a cor de puro jade branco, ativando sua misteriosa mão de jade. Para se mover mais rápido, Tang San entendeu o osso espiritual externo 8 lanças de aranha de suas costas. As 8 lanças de aranha de 3 metros de comprimento em praticamente 1 ou 2 passos já havia o levado até o lado daquela planta vermelha como fogo. As 8 lanças de aranha abaixaram Tang San assim ele pôde a alcançar. Ele rapidamente usou ambas as mãos para escavar aquela erva vermelha como fogo do chão com suas raízes. Assim que ele completou esse aparentemente simples movimento, as 8 lanças de aranha se moveram novamente, trazendo Tang San a mais de 10 metros de distância. Tang San não pôde evitar sorrir amargamente enquanto olhava para suas palmas. Agora a pele de suas palmas e dedos estava lacerada, a cor de jade desaparecendo. A misteriosa mão de jade, mesmo a misteriosa mão de jade que não podia nem mesmo ser cortada por facas havia sido escaldada desse jeito apenas por escavar uma planta. Algo como isso seria inimaginável na seita Tang em sua vida anterior. Em contraste com aquela misteriosa grama de gelo octogonal extremamente fria de antes, dessa vez Tang San pegou um tesouro imortal extremamente venenoso com veneno de fogo de primeira classe, delicado damasco infernal. Ele só crescia perto de calor intenso. Ele podia até viver sobre lava. Seu efeito era o exato oposto da misteriosa grama de gelo octogonal. Luz roxa azulada surgiu ao redor de Tang San. Sob seu controle, 2 filamentos de grama azul prateada simultaneamente avançaram, mirando exatamente naqueles 2 tesouros imortais extremamente venenosos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.